6h37, hora de Abner Luiz chegar por aqui para comentar esporte. Vamos falar de coisa boa. Primeiro, bom dia para todo mundo que está despertando nessa semana. Obrigado por estar ligado com a gente e acordar com a gente, né? No Bom Dia Pará. Exato. Olha, Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo recebeu ontem o Bahia no Mangueirão. Isso todo mundo já sabe, né? Os baianos até saíram na frente, tá? Mas o Leão conseguiu reação e aplicou uma goleada. O resultado garantiu a primeira vitória azulina na competição. Foi um domingo de muito sol, céu aberto e muita bola rolando no Mangueirão. Bora acompanhar. Nem o mais otimista torcedor azulino imaginava que a primeira vitória do Remo na Série A seria assim. Ainda mais com um bom começo do Bahia. Logo aos 8 minutos, bola levantada na área e João Lucas cabeceou para fora. Não demorou muito e Everaldo cortou para a direita e tentou surpreender Marcelo Rangel. O goleiro defendeu. O Remo respondeu com Vitor Bueno. Na cobrança de escanteio, ele mandou na trave. Só que aos 32 minutos, Kiki levantou para Everaldo abrir o placar no Mangueirão. Atrás no placar, o Remo foi para cima. Aleph Manga entrou na área e tocou para Gabriel Talhari, mas ele chutou na marcação. Marcelinho arriscou de longe. O goleiro Ronaldo defendeu, mas acabou se machucando na queda. Ele sofreu uma luxação no cotovelo direito e precisou deixar o gramado. João Paulo entrou no lugar dele e já foi logo testado. Manga cruzou, Talhari cabeceou e o goleiro pegou. Mas ele não conseguiu fazer nada nesse chutaço do Vitor Bueno no cantinho do goleiro. Tudo igual no Mangueirão. No segundo tempo, o Leão veio com outra postura. Logo no comecinho, o Pikachu mandou para a área, Vitor Bueno tentou, o goleiro defendeu e no rebote, Talhari mandou para o fundo do gol. O da virada do Leão. Oportunista, logo no segundo jogo, no seu primeiro como titular. O Remo estava mais ofensivo no jogo, até que Eric Pulga foi derrubado dentro da área. O árbitro marcou pênalti para o Bahia. O juiz não foi nem no VAR revisar o lance. A torcida tricolor no Mangueirão comemorou, mas não contava com Marcelo Rangel. Luciano Juba foi para a cobrança e o goleiro pegou. Defendeu Marcelo Rangel! Aí foi a vez da torcida azulina comemorar. E ela comemorou ainda mais quando o Vitor Bueno deu esse passe na medida para Talhari e fazer o terceiro do Leão e o segundo dele na partida. O Bahia até tentava, mas estava difícil. Para piorar a vida do tricolor e fechar o caixão no Mangueirão, Aleph Manga encontrou já para fazer o quarto do Remo. Agora sim o fenômeno azul explode de vez no Mangueirão. Que goleada dos azulinos! O Leão, que não marcava há 3 jogos, fez logo 4 gols na primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Resultado que tirou o time da lanterna da competição e deu um gás a mais para o restante da temporada. A gente conseguiu fazer esse jogo consistente, um resultado bastante expressivo, precisava dessa primeira vitória e principalmente da forma que foi. E o Talhari também, um jogador que a gente gosta muito, foi o nome que a gente sugeriu aí para a direção, fez um esforço para buscar, destacar isso aqui, não foi fácil trazer esse atleta, então, mas eu tenho certeza que é um jogador que vai dar muita alegria para o torcedor remista. O campeonato é muito difícil, são equipes muito fortes, com características diferentes, e a gente tem que ir se adaptando de acordo com o adversário. É uma adaptação que o Condé tenta formar na equipe do Clube do Remo. Não é nem adaptação, né? Criar um corpo de elenco, comprar um corpo de time para um padrão de jogo e ser empregado na Série A, já que ele recém chegou, mas já conquistou aí essa primeira vitória. Fábio e amigos que estão em casa, para quem já está no trabalho, o Remo nos primeiros 20, 25 minutos, até a parada técnica ali, pelos 30, o Remo era o mesmo Remo da Série A do Campeonato Brasileiro, correndo, tudinho, tentando marcar.
não encontrando a marcação e saindo atrás do placar. Né? E isso incomoda muito os azulinos, porque sai atrás do placar, você vai ter que correr dobrado para depois buscar. O Thalyari, que no segundo tempo fez 2 gols, conseguiu perder 2 gols no primeiro tempo para o clube do Remo. E aí o Bahia sai na frente, domínio de jogo, tem a bola no pé. Só que o Remo, através do Vitor Bueno, encontra o gol, um chute de fora da área, porque também pouco o Remo conseguia entrar na área adversária. Aí, ó, um chute bem no canto, empatando. Depois desse gol aí, foi bater o meio de campo e acabar o primeiro tempo. E no vestiário, time corrigido, posicionamento corrigido, marcação principalmente. E aí o Remo partiu para o ataque, como um digno mandante, como dono da casa, como precisa fazer contra qualquer equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. Até mesmo, né, lógico, contra o Bahia, que estava em busca da liderança da competição junto com o Palmeiras, tem um jogo a menos do que o Palmeiras, inclusive o Bahia. Foi uma surpresa geral essa vitória do Remo, e aí eu vou discordar do Condé, que ele disse que precisava de uma vitória do tamanho dessa e da forma que foi. Não, Condé, precisava de uma vitória, não precisava ser de 4, né? Principalmente para o torcedor do Bahia. Brincadeiras à parte, foi uma vitória que mostrou um Remo indo ao ataque, um Remo mais eficaz do que nos últimos jogos, porque não é que o time não criou contra o Flamengo, criou contra o Coritiba, mas não fazia o gol. A Fábia mesmo aqui no intervalo falava com a gente a respeito disso, né? De chutar a gol de forma correta, né? De fazer o gol. Fez ontem o que o torcedor estava esperando aí, estava acompanhando nos últimos dias, que era a falta do gol. Chegava perto, dava aquele gostinho, mas parece que não concluía, não entrava a bola no gol. Principalmente então, com o ataque, principalmente com o ataque funcionando, né? Tivemos assistência muito boa do Manga, gol do Jajá, gol do Thalyari. Então, que o Remo viva um novo momento. O Remo tem mais 2 compromissos fora de casa seguidos, depois desse do Bahia, né? Jogar contra o Santos. A data e o horário ainda não marcado, mas deve acontecer lá pelo dia 1º de abril. E logo depois, 3 dias depois, 4 dias depois, pega o Grêmio lá no Sul. Então, são 2 compromissos. Não tem moleza, não tem negócio de carne assada com batata não, viu, dona Fábia? Vai ser toda vez osso duro de roer que você pode transformar no filé quando ganha da forma que ganhou do Bahia ontem. Repito, o Remo não ganhou de qualquer adversário. Existem dificuldades ainda? Existe. Uma delas, diminuir o número de jogadores no plantel, o treinador não tem como dar atenção para todo mundo. Mas com isso a conta pode aumentar porque tem muita rescisória para fazer. A gente não sente, pelo menos eu não sinto, que o Remo tenha alguém dentro do seu departamento de futebol capaz de relocar esses jogadores no mercado, até o Remo ajudando a pagar o salário. Não vejo hoje ninguém. Tinha na figura do Marcos Braz, mas que já faz parte do passado e não está mais no clube do Remo. Então, essa é uma situação. E a outra é ter tempo de trabalhar, ter tempo de treinar para entrosar uma equipe, de tentar nesse finzinho, nesse restinho de janela, contratações pontuais, né? E principalmente de jogadores que, como o Thalyari, né? Chegou, botou a camisa, foi para campo, fez 2 gols. Então, é isso que o Remo está precisando para algumas posições. E aí a gente pode listar na lateral esquerda, por exemplo, né, que o Cufré e o Sávio parece que não servem mais, e está se jogando com um zagueiro canhoto, né, por ali, o Chambra, que é um bom jogador, uma grata surpresa, indicação do técnico Osório, mas que não é lateral, né? Ele vai ajudar o Remo na parte defensiva, na parte ofensiva ele vai acabar não ajudando, mas no sistema tático onde você libera principalmente quem joga de beirada lá no ataque, até para não voltar, se for o caso, para que o Chambra faça essa marcação aqui, pelo lado esquerdo, defensivo, também pode acontecer, mas nem todo jogo você vai ter a mesma postura tática. E aí a gente passa pela lateral direita, que o Remo ontem anunciou mais uma contratação. Ontem não, né? Anteontem, um lateral vindo do Esporte Clube do Recife. E aí, ó, o Thalyari podia ter pedido música pro Fantástico ontem, hein? Ele fez 2, perdeu 2 no primeiro tempo. Aí o Remo já ia ficar de... O cavalinho do Fantástico ontem estava falando em tacacá, estava falando um monte de coisa. Já está metido esse cavalinho aí do Leão. Enfim, o Remo dá essa pausa na Série A, mas tem compromisso e vai jogar, viu? O Remo terá fará estreia, né, na Copa Norte, no dia 26, tá? Daqui a 3 dias, contra o Porto Velho em Roraima, tá? Então o Remo faz, na realidade, 2 jogos. Ele joga contra o Porto Velho em Roraima, depois joga aqui em Belém. E ficou muito claro na entrevista coletiva ontem do técnico Condé de que vai se usar uma equipe alternativa, jogadores que não estão tendo oportunidade na Série A,
para se movimentar, para mostrar. Agora, uma coisa a gente precisa pontuar também. Não adianta pegar um bolo de jogadores, botar em campo, colocar a camisa nesses jogadores e achar que eles vão competir e que vai ter um time pronto para poder atuar, porque foi isso que fizeram no Campeonato Paraense. Pegaram os jogadores que não estavam na Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Águia, contra o Cametá, se bem que até que foram mais usados alguns jogadores que estavam na Série A, mas esse time não treinou junto, esse time se conhecia de vestiário e da viagem para o município e para o outro município, não tinha como ter um aproveitamento melhor do que se teve. Então, para a Copa Norte, que esse time consiga treinar, fica até uma sugestão, não sei se o Condé, por exemplo, vai para essa viagem, mas pegar o treinador da casa e treinar esse time, né? Separar, treinar esse time, estudar o adversário para poder fazer os jogos, senão embaralha a cabeça aí, são competições altamente distintas e de tamanho também que a gente não pode nem comparar. Vamos falar do Papão? Vamos lá. Vamos lá, esse aí também vai estrear, viu? Opa, antes disso, deixa eu mostrar. Antes disso. Bora mostrar a tabela, Estão alertando a gente aqui que tem que mostrar a tabela da Série A para ver essa posição do Remo. Subiu uma posição aí, saiu aí da lanterna. Segundo Fábia, é uma posição momentânea. Que é mais 2 rodadas. Tem que ir vencendo para poder sair. A primeira já foi. Olha, o líder é o Palmeiras, lá com 19 pontos. Ganhou o clássico contra o São Paulo, 1-0 e tal, 19 pontos. São Paulo parou no 16, Fluminense 16, Flamengo 14. Se o Bahia tivesse vencido ontem, teria 17 pontos. Estava na cola do Palmeiras com 19, com um jogo a menos, tá? Mas tomou hoje 4 do Remo e aí ficou na 5ª posição. Olha aí o Atlético Paranaense que subiu junto com o Remo, na 6ª posição com 13. Coritiba perdeu para o Atlético ontem o clássico por 2-0, tá? Também 13 pontos, ou seja, o Atlético passou no confronto direto. O Grêmio é o próximo adversário do Remo depois do jogo contra o Santos, lá no Sul. Está em 8º com 11 pontos. O Vasco veio numa recuperação desse início de campeonato com o Renato Gaúcho, venceu de novo, está em 9º, tem 11 pontos. O Vitória, olha aí o Vitória, que ano passado escapou fedendo, como diz o caboclo da minha terra, de cair pela Série B, tem 10 jogos e 10 pontos. Sabe por que o Vitória tem 10 pontos, Fábio? Porque em casa ele ganha. Ele perde fora de casa, mas em casa ele ganha de 0,5-0, de 1-0. Já ganhou o último jogo por 1-0 lá, golzinho meio estranho, mas conseguiu a vitória. Corinthians, 11º, que ontem empatou com o Flamengo, Internacional, 12º, Atlético Mineiro, Bragantino, Chapecoense, olha, a Chape tem 7 pontos. Aí é que tá, ó. Foi importantíssima essa vitória ontem, porque o Remo ficou com 6 e quem está fora da zona com 15º, 16º, que é o caso de Chapecoense e Santos, tem 7, só um pontinho aí de diferença. O Cruzeiro, rapaz, olha aí, que trouxe Gerson, contratou o Tite, 4 pontos na lanterna. O Mirassol, que ano passado foi a sensação da Série A, também ainda não disse que veio fazendo a temporada, tem 6 pontos, mesma pontuação do Remo. E o Botafogo de Futebol e Regatas, SAF, né, que chegou a ganhar Libertadores e Campeonato Brasileiro, também está na zona de rebaixamento com 6 pontos na 17ª colocação. Essa é a tabela de classificação com a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro fechado. 8ª, né, tio Vidas? 7, a 7ª foi Remo e Flamengo e Remo, e agora a 8ª. Vamos falar do Papão agora? Porque 2 gerações vêm fazendo diferença nessa temporada 2026. O Bruno Amâncio vai contar para a gente essa história bem legal de 2 bicolores. Vale a pena assistir. A conquista do título do Parazão teve personagens de gerações bem diferentes no Paysandu. De um lado, experiência e história construída ao longo dos anos. Do outro, juventude e um sonho que começou há pouco tempo, mas que já ganhou um capítulo especial. Jogar aqui no Paysandu e ser campeão é para poucos. E, poxa, ser 5 vezes campeão com essa camisa, para mim, é uma alegria muito grande, um orgulho gigantesco. As coisas na minha vida aconteceram muito rápido, então, parece que não imaginava estar vivendo esse momento agora, né? Me pegou de surpresa. Edilson, o cara que está há mais tempo no elenco bicolor e que chegou ao seu 5º título. Uma história que já está consolidada no clube. Braia, um menino que acabou de completar 18 anos e que está apenas começando sua trajetória no Papão. 2 personagens da recente conquista do Campeonato Paraense. Aos 30 anos,
O lateral direito, o Edilson, é um dos líderes do elenco. Dentro de campo, a experiência também vira orientação para quem está começando. Mas dessa vez, foi uma história contada pelo jovem companheiro que fez o lateral relembrar o próprio início. Alguns jogadores da base podem ser gandula, né? Então ali eu colocava o meu nome para ser e sempre tá podendo assistir eles de perto. E quando ele falou isso, passou um filme na minha cabeça, porque todos nós no dia começamos, né? Assim como o Brian, garoto novo. E tem uma coisa interessante, que é a primeira competição do Brian, né, Brian? Menos de 10 jogos como profissional, e ele já foi campeão e vestiu a camisa do Paysandu, que é um clube gigante, um clube grande, e marcou o nome na história do clube, porque quando você é campeão, você fica eternizado, né? Você via na lista gandula, ok. Agora quando você vê na lista relacionado com o Repá, como é que é? É bem diferente, né? Fico muito feliz por ser relacionado com o Repá e muito mais feliz ainda por ser campeão paraense, né? Hoje, aquele garoto que observava os jogos de perto, divide o campo com quem sempre viu como referência. Para mim está sendo muito importante, né? Estou aprendendo bastante com o Edilson, né? Converso bastante também com ele, ele me dá muitos toques também, né? Então sou muito grato por estar vivendo isso e ao lado dele também. Fica muito mais fácil e muito grato mesmo. Para Edilson, a trajetória do volante também serve de inspiração para quem ainda está nas categorias de base. Passo uma mensagem para os jovens também que estão vendo isso daí, estão vendo essa matéria. Às vezes você pode achar que está muito distante do teu sonho. Às vezes você pode achar e falar, chega a vez de todo mundo, mas não chega a minha vez. Basta você trabalhar, basta você ser pé no chão, confiar em Deus e o momento Deus quem escolhe, o momento certo, Deus que vai te abençoar. Como aconteceu, ele não imaginava, há 4, 5, 6 meses, né? Não imaginava estar aqui, hoje ele está aqui, sendo campeão, jogando. Experiência de um lado, juventude do outro. E uma coisa em comum, o desejo de continuar levantando taças com a camisa bicolor. Com essa camisa, né, toda vez que entra em um campeonato, a gente pensa em ser campeão, né? Então, acho que a gente só basta trabalhar forte, né? E se Deus quiser ser campeão de todos. A família está feliz? Muito. Tá certo. Vamos mudar para o Edilson agora. Tenho um orgulho muito grande de poder estar aqui no Paysandu, sendo campeão e continuar escrevendo essa história. Eu tenho certeza que quando eu parar, vou olhar para trás e vou ter muito orgulho de tudo que eu vivi aqui. Uma história que mostra como o futebol pode unir passado, presente e futuro dentro do mesmo time. O professor tratou todo mundo igual, do mais novo ao mais experiente, deu oportunidade para todo mundo, entendeu? Todo mundo trabalhou, pé no chão e hoje foi isso aí, rapaziada, coisa linda, vale a pena pra caramba. Matéria muito bem feita, história muito bem contada e trabalho muito bem feito no Paysandu nesse início de temporada. O Paysandu nunca prometeu nada mais do que tem feito nesse início de temporada, nessa reconstrução que tenta se fazer do clube financeiramente e administrativamente falando, e que dentro de campo já trouxe resultado desportivo a partir do momento que o Paysandu ganha o Campeonato Paraense e classifica 2 vezes seguidas aí dentro da Copa do Brasil, que rende dividendos, né, que é o problema hoje do Paysandu, que está tentando ser sanado para o dinheiro do dia, né, porque o dinheiro da dívida existe aí a recuperação judicial. E quando se conta a história de jogadores experientes, com jogadores que estão começando a carreira, pisando no elenco profissional, e aí a gente tem uma junção do desejo, da vontade, né, da emergência, né, muitas das vezes, do jogador da base em dar resultado, aí contrastando com a experiência, né, de jogadores que podem ali liderar o plantel, como é o caso do próprio Marcinho, o próprio personagem da entrevista também, que pode dar esse balanço, né, trazer essa calma, essa tranquilidade, numa boa conversa, no treino do dia a dia, tudo capitaneado por esse homem aí que está de joelhos, que é o Júnior Rocha, que apostou no projeto, que aceitou o projeto, que tem esse elenco na mão, faz os jogadores, tem feito, né, os jogadores acreditarem que pode entregar mais, que podem
não é por causa da idade, da pouca experiência, mas que podem somar sim no plantel e trazer bons resultados. Então a gente vê o Edilson aí como essa figura de um cara experiente, que já está no Paysandu há 2, 3 temporadas e que dentro de campo também exerce essa liderança e está também contribuindo com essa juventude que o Paysandu tem levado a campo. A gente sempre se pergunta, né, se essa oportunidade ela tem sido dada por concepção mesmo da diretoria ou pela dificuldade de se contratar, de se ter grana para trazer jogadores mais experientes. Então, acho que antes de julgarmos, né, qual é a resposta, ou buscarmos qual é a resposta, talvez a gente nunca tenha, né, a resposta real para isso, é importante a gente citar que está dando certo. Até aqui está dando certo, que continue assim. O final dessa história toda, ela vai daqui a pouquinho iniciar, né? Não vai iniciar o final, mas vai iniciar mais uma trajetória do Campeonato Brasileiro, que é a Série C. E é lá que a régua vai medir tudo que o Paysandu tem planejado e que tem tentado para essa temporada. E hoje o Paysandu, assim como o Remo, vão conhecer os seus próximos adversários, não, o seu próximo adversário, né? Tanto do Remo quanto do Paysandu, vamos usar o singular aí na questão. Por quê? Porque hoje, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, teremos o sorteio da Copa do Brasil, próxima fase. Tá? Então, Remo e Paysandu vão descobrir aí quem serão seus adversários. E aí, para o Remo, soma-se mais competições. Para o Paysandu, ele já tinha somado, saído do Parazão para a Copa do Brasil, agora ele terá mais uma fase de Copa do Brasil e Copa Norte. O Remo, Série A, Copa Norte e vai entrar aí na quinta fase, mais estreia para o Remo na temporada, nessa Copa do Brasil. Também vai ter que saber mexer o tabuleiro aí, porque o Campeonato Brasileiro, querendo ou não, é a prioridade, tanto na Série C para o Paysandu, como na Série A para o clube do Remo. Tem uma previsão do tempo que a gente vai chamar agora, né, Fábio? Só que antes, só fazer uma correção. O jogo do Remo, que vai ser agora quinta-feira, é Porto Velho, Rondônia, tá? Que a gente falou Roraima. Capital de Roraima é Boa Vista. Lugar lindo também. Tava lá mas vai Porto que mudou. Velho. Não mudou. Porto Velho é Rondônia. Aí daqui a pouquinho tu volta. Essa é a história do jogador que perguntaram para ele sobre aquela coisa de concentração, aquela coisa toda. Perguntaram qual era a capital. Aí disse, vai que mudou, não vou falar não. Aí porque podia ter mudança. Para não errar. Eu volto daqui a pouco, a gente destaca ainda mais a semana dos clubes, tá? E por que não, né? Voltando a falar dessa vitória fantástica do Clube do Remo ontem contra o Bahia. Volto já. Até Falou. Já. Oito em ponto. Vamos lá, Abner Vamos Luiz. lá. Você sabe quem é Matheus Alexandre? Matheus Alexandre? Matheus Alexandre é um lateral direito de 26 anos de idade. Ele foi comprado pelo Sport Clube do Recife, junto ao Cuiabá, por R$9 milhões. Tem contrato com o Sport até o ano de 2028. Aí você pergunta, né, Fábio, ou quem está em casa, mas o que o Matheus Alexandre tem a ver? É porque ele foi contratado, anunciado ontem pelo Clube do Remo como novo reforço aí para a temporada 2026. Tem 26 anos, jogador que também atua como volante, tá? Mas vem aí para a lateral direita do Clube do Remo. O Remo que ontem passou o carro, né? Deu uma sapatada no Bahia. Bahia que investimento internacional em sua SAF, cresceu muito na sua estrutura. Todos os anos aí, nos últimos pelo menos 3, figurado em Sul-Americana, pré-Libertadores, sempre com bons resultados na Série A do Campeonato Brasileiro, no próprio Campeonato Baiano, Copa do Brasil. Ontem abriu o placar contra o Remo. Imaginávamos que teria um domínio do Bahia, né, pelo investimento, pela qualidade, mas o Remo, logo após o intervalo para a hidratação, voltou diferente, voltou perdendo o gol, inclusive, coisa que a gente estava vendo nos últimos jogos. E o segundo tempo, o Remo empata o jogo, né, em 1-1. No último lance do primeiro tempo, volta para o segundo, faz o 2-1, aí no momento o goleiro machuca, né, e sai do jogo, aí o Vitor Bueno faz o que eu estava dizendo há pouco, esse gol do empate, e aí foram para o intervalo. No intervalo, o técnico Léo Condé passou a senha do que era necessário para o segundo tempo, e o Remo fez mais do que o necessário, fez mais 3 gols,
aplicou uma goleada de 4-1 e aqui a gente destaca, logicamente, o pênalti defendido pelo Marcelo Rangel, o que seria o 2-2, né? O gol do Bahia logo depois do Remo ter passado à frente no placar. Não ocorreu, por isso o Remo reativo, o Remo no contra-ataque, aí o Marcelo Rangel mostrando que é um especialista sim em defender penalidades máximas. O Remo já foi campeão, inclusive paraense, com o Marcelo Rangel defendendo o pênalti. E aí o Vitor Bueno com uma qualidade que mostra bem a diferença do que é você ter um jogador de verdade no seu elenco de Série A do Campeonato Brasileiro. Eu estava brincando ontem falando que se o Remo tivesse 5 Vitor Bueno, um em cada setor do campo, o Remo ia ser muito mais forte nessa Série A. E esse homem aí, viu, estreou ontem como titular, Thagliari fez 2, poderia ter feito 3, 4, ele perdeu 2 no primeiro tempo. Eu falei no primeiro bloco ter pedido música no Fantástico. E aí o Jajá, rapaz, o primeiro gol do Jajá com a camisa do Clube do Remo, depois desse passe aí, ó, que a gente fala no jargão de futebol, açucarado para o Jajá, que fez o gol e foi abraçar o parceiro lá, não pode ser diferente. Vitória importante, goleada. Era esperado? Não, não era esperado. A vitória poderia ser, porque eu sempre considero que quando você enfrenta uma equipe muito forte, como o Remo enfrentou o Flamengo, tu cria uma casca, né? O grau de dificuldade ele é tão grande que tu cria essa casca para o próximo jogo e acaba sobrando para o próximo adversário e sobrou para o Bahia no jogo de ontem. O Rogério Ceni, técnico do Bahia, preferiu na entrevista coletiva dizer que a sua equipe desistiu do jogo ao fazer o primeiro gol por achar que tinha uma soberania suprema e que ia definir o jogo a qualquer momento, mas não combinou com o Remo, que foi lá e fez os 4-1. Parabéns aos azulinos que voltam a jogar na Série A do Campeonato Brasileiro contra Santos de Neymar e contra o Grêmio, os 2 jogos seguidos fora de casa. Esse jogo contra o Santos deve acontecer lá pelo dia 1º de abril, até aqui a CBF ainda não confirmou data e horário do jogo, mas na pré-tabela lá, o jogo mais ou menos é nesse período. E hoje, às 2 horas da tarde, o Remo vai conhecer o seu adversário na estreia para a Copa do Brasil. Tá? Então, o Remo entrando nessa 5ª fase da competição, a mesma coisa o Paysandu, que passou já de 2 fases aí. Por falar no Papão, ele estreia amanhã, tá? Na Copa Norte, às 8h30 da noite, contra o Grêmio Atlético Sampaio de Roraima, no estádio do Modelão, em Castanhal. Tá? O Águia também, né, que estreia na Copa Norte, o Águia de Marabá, o Azulão encara o Monte Roraima na quarta-feira, às 8 da noite, em Boa Vista. Então, boa sorte aí aos nossos representantes na Copa Norte. E pelo Campeonato Brasileiro Feminino da 3ª Divisão, Remo e Tiradentes entraram em campo, né, no final de semana pelo Grupo 6. O Remo foi a São Luís, no Maranhão, e acabou empatando em 0-0 contra o Sampaio Corrêa no Estádio Castelão. No Grupo 5, o Tiradentes venceu o São Raimundo de Roraima por 2-0 no Estádio Estrelão, em Augusto Corrêa. E também no final de semana, mas pela Série B do feminino, o Paysandu foi à região metropolitana de Fortaleza e enfrentou o time do Ceará. As meninas do Papão foram derrotadas pelo placar de 1-0 no centro de treinamento do Vozão. Essas meninas também jogando futebol e dessa vez não deu certo nessa rodada, mas bora aguardar na próxima vitória para elas e boa sorte também, porque elas não têm Fábia no ataque. Se você tivesse que jogar futebol feminino, Fábia, essa é a pergunta. Por favor, traga a câmera aqui para gente. Fábia, se você tivesse que jogar futebol feminino, você jogaria no Remo, no Paysandu ou no Tiradentes? Eu jogaria no Cametá. Mas o Cametá não tá, Fábia. Não, mas eu vou estrear aí o time Atenção, do Cametá. vamos ligar para a CBF. Só um instantinho, com licença. CBF, bota o Cametá no feminino que a Fábia vai estar em campo. Bem, Fechamos. Amanhã tem o Carlos Ferreira, na sexta-feira eu retorno. Não esqueçam, hein? Paysandu joga amanhã em Castanhal. O pessoal de Castanhal, cidade vizinha lá, comprando ingresso, apoiar o Papão na Copa Norte. O Papão que está com a corda toda na Copa do Brasil. Tá aí, tchau, valeu, gente. Abner. Tchau. Dá like!